Olá, pessoal! Você já olhou para um robô ou animação que parecia quase humana, mas se sentiu desconfortável com a imagem? Sabe quando você vê uma animação muito bem feita, que os seres humanos lá parecem seres humanos, mas nem exatamente, e você sente um certo desconforto? Isso tem um nome, chama Vale da Estranheza. E esse é um termo, então, que foi feito por um professor de robótica chamado Masahiro Mori em 1970. E o que é isso aí, a Vale da Estranheza, né? Seria o quê? A empatia, então, por figuras humanoides, né, que parecem humanos. Ele vai aumentando conforme se torna mais parecido com humanos. Então, você vê uma imagem, um robô, alguma coisa que se torna um humano, está ficando mais e mais parecido com o humano, as expressões, o jeito como fala e etc. Enquanto ele é bastante diferente com o humano, você sente simpatia. Então você acha ele bonitinho. Mas em um certo ponto, quando ele chega mais e mais perto da semelhança de um ser humano, mas não 100%, ele causa desconforto. É o brilho dos olhos, as expressões faciais, e você sente assim meio medo dele, um mal-estar vendo essa imagem. Então você imagina então, se você imagina então, por exemplo, uma linha assim, ascendente de empatia, que vai subindo e tal. De repente ele cai para um abismo profundo, né? Quando você está muito perto da semelhança de um ser humano. E depois, quando é realmente um ser humano, você volta a ter empatia, né? E isso aqui na robótica, essas animações aí no Hollywood e tudo, eles pensam muito nisso, né? Para as imagens, animações que eles fazem, não causar desconforto nas pessoas, né? E algumas animações realmente, talvez criam esse tipo de desconforto, né, da Vale da Estranheza. Né, mesmo sendo tecnicamente muito avançados, né, filmes bons e tudo, bem feitos, mas talvez criam desconforto. E obviamente o pessoal da animação prefere que você sente simpatia, né, com as personagens e não desconforto, né. Então, exemplos famosos é, por exemplo, o Expresso Polar e o Beowulf, né, por Robert Zemeckis, né, aqueles filmes você talvez viu, né, o Beowulf, aquele uma saga, né, medieval aí, né, tipo dos vikings, o meu povo aí. Não sei se são vikings, mas eu acho que mais ou menos são. Nórdicos, pelo menos, né. O Cats, por exemplo, o outro, que mistura felinos e humanos, né, ele mistura gato com humano. Então o filme, acho que de 2019, também às vezes tem gente que sente um desconforto vendo isso. Mas o que é isso aqui, então? Pode ser uma resposta evolutiva para alertar sobre possíveis ameaças. Esse aqui é muito interessante. Seria um tipo de mecanismo de defesa para reconhecer doenças ou situações de perigo. Então, quando você vê, por exemplo, sem você é da área de saúde, você olha para uma pessoa e vê se ele está doente, ou está triste, ou alguma coisa. E se você vê uma pessoa doente, você fica um pouco assim com medo, né? Porque você pode pegar a doença. Isso é uma coisa evolutiva que a gente tem. Também faz a gente entender, talvez, como preconceitos surgem em relação a pessoas que parecem diferentes, né, ou fora do comum. São pessoas diferentes, um pouquinho diferentes que a gente. A gente talvez sente um certo desconforto com essas pessoas, né? Não justifica racismo, não justifica preconceito, mas é um jeito de entender de onde vem talvez o preconceito, né? Que é uma coisa evolutiva na gente. Isso é uma coisa instintiva, né, de desconforto, né, que talvez contribui para, hoje em dia, né, exclusões, né, discriminação, com pessoas, então, que caem nessa vale da estranheza, que está quase como a gente, mas não exatamente como a gente, né. Pode ser traços físicos, pode ser provavelmente comportamentos também, né, que então se desvia então do padrão que você está acostumado, né. E aí, por exemplo, se você olha se na distribuição política, por exemplo, num país, né, quando a votação, né, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, você vê que as áreas urbanas e as áreas rurais votam em políticos bastante diferentes, né.
Então, em cidades grandes, onde a diversidade é grande, a pessoa está acostumada a ver muita gente diferente todos os dias, acaba sendo mais liberais, né? Abertas, talvez, à novidade. Pensa que, então, o pessoal é meio diferente mesmo, isso faz parte do comum. E no interior, né, as comunidades, em geral, são mais homogêneas, né, mais tradicionais, talvez muito parecidos um com o outro, e acaba sendo mais conservadores. E aí eu não estou falando que nenhum é melhor que o outro, mas mais ou menos acontece que se você está muito junto com pessoas muito parecidas com você acaba tendo talvez um pouco de constrangimento quando você vê uma pessoa um pouco diferente. Isso provavelmente é uma coisa evolutiva, não justifica, obviamente é bom, né, ver outras pessoas também, né, para não cair nessa coisa de preconceito, né. Então existe uma linha tênue entre o que nos atrai e o que nos repele, né, quando você então vê uma pessoa, né. E provavelmente se você está mais acostumado, então ver pessoas diferentes que você está mais acostumado e não, essa coisa de repulsivo, né, diminui bastante, né, e você talvez aceita melhor, né. E se você está acostumado a ver só pessoas igual a você provavelmente cai nessa vale da estranheza quando você vê uma pessoa que você obviamente é muito parecido com você, mas não exatamente, né. E eu acho extremamente interessante essa vale da estranheza, né, que o pessoal, os animadores, o pessoal da robótica, né, fala sobre esse tema aí. É isso aí, beleza, faz sua inscrição no canal e a gente fala de coisa muito interessante, viu? Tchau.